A Justiça dos Estados Unidos negou um pedido do governo brasileiro para encerrar a ação movida pelas empresas Rumble e Trump Media contra o ministro Alexandre de Moraes. A juíza responsável pelo caso deu prazo de uma semana para que as empresas se manifestem sobre o pedido apresentado pela Advocacia Geral da União. A AGU argumenta que decisões do Supremo Tribunal Federal não podem ser analisadas por tribunais estrangeiros. A ação foi movida pelas empresas que alegam que decisões morais violaram direitos garantidos pela Constituição dos Estados Unidos, como a liberdade de expressão. A Justiça americana ainda não decidiu o mérito do processo. Ludmila Lins Grilo, você que está por aí, inclusive nos Estados Unidos, a gente acompanha bastante de perto esse processo, essa tentativa, ou melhor, essa censura que foi sim imposta a Big Techs norte-americanas por Alexandre de Moraes, virou um processo Brasil versus Estados Unidos versus Trump Media, não Alexandre de Moraes. A AGU entrou também no processo, nessa ação, e nós brasileiros que já gastamos inclusive uma fortuna nessa ação, nesse processo, viramos réus juntos com Alexandre de Moraes, é isso? Isso, o Brasil está tentando fazer com que todo mundo vire réu no processo. Não só Alexandre de Moraes, todos nós, mas eu espero que a juíza reverta isso aí. Por enquanto, essa decisão não aconteceu. Inclusive, eu vi que essa notícia saiu em alguns veículos com uma manchete um pouco sensacionalista, dizendo assim, justiça, como é que é? Primeira derrota do Brasil no caso da Rumble. Mas assim, não é a primeira derrota do Brasil. O que aconteceu aí simplesmente foi um trâmite processual absolutamente normal. O Brasil apresentou uma petição pedindo para extinguir o processo e as empresas, as plataformas, chegaram e pediram mais um prazo. A juíza deu um prazo normal, aí depois as plataformas pediram mais prazo, o Brasil pediu para a juíza não conceder esse prazo, falou, olha, eles já tiveram tempo suficiente para analisar isso aqui, então não dá mais prazo não, tá, juíza? Só que a juíza simplesmente achou por bem, provavelmente pela quantidade de documentos, enfim, achou por bem conceder mais uma semana de prazo e deu mais esse prazo, ou seja, não tem nada decidido. O que aconteceu não foi uma derrota do Brasil, simplesmente ela deu mais um prazo ali normal, como pode acontecer em qualquer processo. Qualquer tipo de decisão pode acontecer ainda. Vamos ver o que essas plataformas vão fazer, os apontamentos que eles vão fazer no processo, torcendo para que eles consigam ter sucesso em convencer a juíza no sentido de que esse processo não deve ser extinto coisíssima nenhuma, que ele deve ser mantido e que essa intervenção do Brasil ela é absolutamente anômala. A revelia do Alexandre de Moraes ainda não foi decretada e também não foi não decretada, simplesmente uma decisão que não aconteceu. O Brasil está tentando fazer com que esse processo seja extinto e acabe o problema para o Alexandre de Moraes. Só que a decisão, repito, não saiu e para os próximos dias, mais essa semana para eles responderem e depois aí começa a contagem regressiva para essa juíza dar uma definição em relação a isso. Então, por enquanto, Alexandre de Moraes não está tranquilo. Ele certamente ainda está apreensivo, porque tudo ainda pode acontecer com ele. Vamos torcer para as plataformas estarem muito bem amparadas com os seus advogados, com os seus argumentos, para que eles consigam dar prosseguimento a essa ação. E eu acho que a chance é muito grande, porque o réu é o Alexandre de Moraes, não é o Brasil. A juíza apenas, só relembrando aqui a audiência, a juíza apenas permitiu que o Brasil apresentasse uma petição no processo. Imagina, o Brasil apresenta uma petição e a juíza poderia ter dito, não vou nem te ouvir. Mas por precaução, por não saber o que o Brasil ia dizer, ela permitiu que o Brasil entrasse no processo, mas para ver o que o Brasil ia dizer. Ela ainda não se manifestou sobre o que o Brasil disse. Então, tudo pode acontecer, por enquanto está um cheque em branco isso aí. Vamos aguardar então os próximos acontecimentos. Mas por enquanto não tem derrota nem vitória de ninguém. A bola está no jogo e tudo pode acontecer ainda.
pavor até agora, e bastante grande realmente, foi o fato de a Justiça ter processado o Alexandre de Moraes a princípio, mesmo que depois acabou englobando a Corte, o STF como um todo, a Justiça brasileira, para que não passasse totalmente impune essa arbitrariedade, essa sensação de Alexandre de Moraes que manda e desmanda, não só no Brasil, como também ultrapassando fronteiras. Não sei se a Paula Camacho parece que quer deixar uma palavrinha sobre o tema, só procurando aqui no site da Revista Oeste, matéria do Christian Costa, bastante completa, que trouxe faz poucos dias para a gente que o Brasil já pagou mais de R$1 milhão ao escritório norte-americano Foley Hoag LLP pela atuação no processo movido pela Trump Media e Rumble contra o ministro Moraes nos Estados Unidos. A coluna aqui do Oeste apurou que o serviço custou até agora $205 mil. Desse total, cerca de 200 mil já foram pagos, enquanto o restante ainda está pendente de quitação, ou seja, lá se vai o nosso dinheiro para defender o Moraes em algo que ele está, na opinião, acredito que da maioria dos brasileiros, errado? Pois é, Adriana, nós fomos vítimas, né? Nós, digo, o povo brasileiro, fomos vítimas das decisões de Alexandre de Moraes, como, por exemplo, quando ele derrubou uma plataforma inteira durante as eleições, impediu que as pessoas se comunicassem ali, impediu que as pessoas usassem VPN sob multa, gente. Olha, 50 mil a multa, 50 mil reais se você usasse VPN para utilizar a plataforma X. Ou seja, nós fomos todos vítimas das decisões de Alexandre de Moraes e agora a justiça brasileira, o governo brasileiro, a AGU, né, o aparato estatal, quer colocar as vítimas não só como parte, como réus também dentro do processo, mas como também financiadores. Nós estamos pagando esse processo, ou vocês acham que, apesar do Alexandre de Moraes, né, a esposa de Alexandre de Moraes, ter tido aquele contrato de R$129 milhões, ou seja, ele sim tem recursos para bancar do próprio bolso esse processo, mas não, está passando a conta para eu, você e todos nós pagarmos essa conta também. Ou seja, o dinheiro que ele está gastando lá, esse R$1 milhão, que é pouco, viu, gente? Vai muita água vai rolar ainda, a gente vai gastar muito dinheiro ainda. Todo esse dinheiro está saindo do nosso bolso. E veja, esse é só o primeiro processo. É só o comecinho do primeiro processo. Vocês conseguem imaginar quando o processo de investigação sobre a possível fraude no sistema de imigração americano, que colocou Felipe Martins atrás das grades e depois o governo americano admitiu que, veja, ele nunca entrou naquela data que vocês estavam dizendo. Quando esse processo andar, quando o processo da Trump Media andar, quando os processos começarem a se desenvolver em relação, por exemplo, do sequestro de bens da Starlink para pagar as multas ilegais do X, quando todos esses processos começarem a andar, nós ainda vamos ter que gastar muito dinheiro para defender aquele que colocou a todos nós de joelhos. Geise? O que chama bastante atenção, porque é isso, né? A gente está nesse prazo, a gente vai ter que esperar agora, como a Lud trouxe aqui pra gente, é algo do processo. Agora, o que me chama bastante atenção é que o Brasil tornou isso completamente institucional e a AGU sustenta firmemente que a decisão do Moraes está dentro do âmbito do Estado brasileiro, Estado aqui com letra maiúscula, aquele Estado da ciência política, que não é uma conduta individual. Os Estados Unidos leu essa situação como uma conduta individual, atrapalhando, portanto, as empresas americanas. O Brasil diz que não é uma conduta individual, é uma conduta do Estado, da máquina, do aparato, do que é a nação brasileira. Ou seja, o que o Brasil está fazendo é atestar, é assumir que sim, aqui o Estado brasileiro admite a censura. Então, inclusive, que é como uma contradição com a nossa própria Constituição. Mas é isso que o Brasil está fazendo claramente, isso vai colocar o país ainda mais em enrascada, porque isso vai chegar lá na tal da tarifa, isso vai chegar lá no tal do período eleitoral. O Brasil falando claramente, para quem quiser ouvir, que é uma postura, sim, do Brasil ter censura aqui no nosso país.